Vamos falar do Galo, que se classificou na Copa do Brasil, mas olha, passando um sufoco desnecessário contra o Brasil de Pelotas. Vamos repercutir o jogo de ontem e também ter as informações de hoje com Álvaro Damião. Tudo bem, Damião? Tudo jóia. Um abraço para você, Léo. Um abraço, HG. Olha, é impressionante quantos gols o Atlético perdeu no jogo, né? E como perdeu oportunidades, criou as oportunidades, acaba perdendo umas oportunidades claras, como aconteceu com Vargas, por exemplo, e um jogo que pode ser tranquilo, acaba virando um pesadelo para o Atlético. Quase que o Atlético volta do sul do Brasil, eliminado na Copa do Brasil. Imagina se aquela partida vai para os pênaltis, num campo horroroso daquele, num gramado daquele, onde o goleiro de lá está muito mais, onde os jogadores de lá estão muito mais habituados àquele gramado. Imagina cobrar pênalti ali, com a pressão psicológica que o Atlético já carrega com ele por causa da fase atual do time. Então o Atlético ontem não pode criar oportunidades e perder as oportunidades como criou. E isso deixou o técnico Kudê pé da vida, viu? A gente acompanhou a entrevista coletiva, ele não vai falar isso que eu estou falando aqui, né? Ele não pode falar isso, né? Falou, ô Vargas, pelo amor de Deus, como é que você me faz um trem desse, meu filho? Mas ele fica bravo, você vê que ele fala, poxa, é um negócio que não precisava, a minha coletiva hoje podia ser outra. A coletiva dele ontem poderia ser outra, falar de uma tranquilidade, de uma classificação, como foi, por exemplo, no Rio de Janeiro, por mais dificuldade que o Flamengo passou durante o jogo, de repente deslanchou contra o adversário dele. O Atlético não conseguiu fazer isso, mas dos males, o menor, que é a classificação. Classificado o Atlético precisa de um embalo, e esse embalo tem que vir com uma vitória no Campeonato Brasileiro. Para o jogo de sábado, tem a preocupação do Hulk, você acompanhou nas redes sociais. A Itatiaia mostrou, inclusive, na sua programação, o tornozelo do Hulk. Tá uma bola o tornozelo dele. Ele reclamando, falando que são ossos do ofício. E bota osso nisso aí. Bota osso nisso, HG. O tornozelo dele tá no meu joelho, HG. Negócio impressionante. Agora, o Vargas deve jogar, né? Vai. Então, se o Vargas... Não, mas peraí. Corrige isso aí. O Vargas deve entrar em campo. Porque jogar o Vargas não tá jogando. Né? Mas... Eu desisti, tá? Eu desisti. Não, eu tô doido pra pagar a língua. Chegar no final de semana, ele meter uns 3 gols. Aí vou chegar aqui na segunda-feira e falar, parabéns, Vargas, é isso mesmo. A resposta é jogando bola. Mas olha, hoje é aniversário do Emanuel Carneiro e o Manel falava uma coisa sobre o Casares. O Emanuel conversou com alguém no Atlético, eu até sei quem, mas não vou citar aqui. E o Emanuel chegou e falou, olha, o que me dizem do Casares é que o Casares é indolente. Se o time tá ganhando, se o time tá perdendo, se o time precisa classificar, se não vai... Amigão, final do mês tá ali caindo ali os 800, 900 quilos de picanha na conta dele e tá tudo certo. Gente, não pode, a relação custo-benefício do Vargas com o Atlético é horrível. É horrível. É horrível. O que o Vargas ganha no Atlético, e aí é um problema do Galo, tá? Que aceitou pagar esse salário pra ele não tá errado. Se quiser negociar salário comigo lá e tal, eu pedi 1 milhão e pagarem, o problema é de quem vai pagar. Agora, a relação custo-benefício é horrível. É horrível. Aí o Paulinho não tá jogando bem, você tem que pôr o Vargas. O Vargas vai e pede uns gols incríveis. E outra coisa, eu entendo, viu, Kudê, que o time tá criando, que a defesa pode estar melhorando, mas se não fizer gol, não ganha de ninguém. Não adianta nada. Tem um grande desempenho, nós criamos. Daqui um dia vai chegar a conta, HG, vai falar assim, nos últimos 10 jogos nós tivemos 250 finalizações e fez o quê? 4, 5 gols? Não ganhou de ninguém? Não pode. Faz parte do jogo ter de fazer o gol também. O Atlético flertou com a vergonha ontem. O Atlético flertou com a vergonha. Então é importante que a cobrança chegue, e chegue muito rápida, e chegue muito dura. Porque o que esse time está entregando está muito aquém do que ele pode. Everton. A questão do custo-benefício do Vargas, e eu não estou colocando só na conta dele, não. Porque o Paulinho está perdendo também muitos gols, outros jogadores estão. O próprio Hulk, evidentemente, que também entra no pacote, mas tem muito crédito, né? Por isso ele não está na mesma escala dos demais. O custo-benefício do Vargas no Atlético, o Vargas custa mais ao Atlético do que o Pedro Raul custa ao Vasco, só para se ter uma ideia do quanto o custo-benefício é ruim. E eu acho que ele precisa ser cobrado assim como os demais, porque é criar demais para muito pouco gol e o grande problema, né? A cada jogo o Atlético consagra o goleiro adversário. Se o Atlético é só jogar contra o Atlético e depois
colocar o goleiro à venda, compilado de imagens na internet e vender o goleiro caro, porque ele consagra todos os goleiros. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que a expectativa é minha, eu ponho do tamanho que eu quiser. Eu não tinha a mínima expectativa de que o Atlético fosse jogar ontem mais do que jogou. A mínima. Tá lá no meu Instagram, eu falei, jogo chato, modorrento e 1-1. E foi chato, modorrento e 1-1. Por que eu não coloquei? E agora eu vou passar um pano gostoso aqui pro Cudê e pro Atlético. Porque, primeiro, eu não vou colocar uma expectativa num time que não está evoluindo. Eu já tinha falado que não estava vendo evolução e me brigaram comigo, não está evoluindo sim e tal. Segundo, o gramado é um pasto. Eu preciso considerar que o time com mais qualidade tenha mais dificuldade do que um time que está acostumado a jogar lá. E esse gramado e essa pressão do Bento Freitas, todo jogo, quem ouve o mínimo da imprensa gaúcha sabe que ali é uma pressão muito grande. Então eu não esperava absolutamente nada mais do que eu vi ontem. Portanto, se a expectativa é minha, eu ponho do tamanho que eu quiser, para mim está dentro da normalidade. Agora, duro foi o Atlético Paranaense, que passou nos penais, ou seja, sofreu muito mais. O Corinthians passou nos penais, sofreu muito mais. O Atlético, pelo menos, foi no tempo normal. Longe, muito longe do que deve apresentar. Não é do que pode, não. Deve apresentar. Porque uma folha de 18 milhões, o time precisa estar mais ajustado, e para mim ainda falta muito, e os caras responderem em campo mais do que estão entregando. Tem que ser assim, a cobrança precisa ser proporcional ao nível de investimento que é colocado, e está muito ruim ainda. E aí eu faço uma pergunta para vocês, o Atlético vai jogar, está terminando o mês de abril, o Atlético joga pelo Campeonato Brasileiro no sábado contra o seu xará, né, na Arena Independência, o Atlético Paranaense. Qual time que o Atlético vai entrar em campo? Não se sabe ainda o time do Galo, nós já estamos em abril e não se sabe, e quando eu falo aqui que não se sabe, é porque não se sabe mesmo. Não se sabe mesmo. Quem será o lateral esquerdo do Atlético? Ontem ele colocou o Patrick, já cansou, eu também cansei. Do Dodô e do Rubens, ninguém aguenta mais. Você escala um, sente saudade do outro. Você lembra que eu falei aqui na Grande Reserva? Você não estava, não sei se você estava na Grande Reserva. Eu estava ouvindo. Eu falei assim, gente, por que não tira esses dois? Falei, onde que tá falando que é obrigado, qual que é a lei que fala que o time é obrigado a jogar com o lateral esquerdo? Parece que o Cudê viu. Aí ontem colocou, falou que senão vocês dois ficam no banco aí. Ó. E eu gostei do Patrick ontem. Você gostou do Patrick na canhota? Sim, gostei do Patrick ontem. Acho que ele pode quebrar o galho ali, ó. Muita gente está até imaginando que o Patrick entrou ontem porque foi uma invenção do Cudê, e não foi, tá? O Rubens está com um problema, até eu vi uma imagem impressionante de uma lesão, e por isso ele não foi a campo. Então o Patrick entrou, não foi simplesmente por uma opção e uma invenção do Cudê, não. Eu ia te dar nota 10, mas foi 9,5 o seu comentário anterior. 9,5. Nunca tive uma nota dessa na escola. A única coisa que eu discordo de você é que se tivesse jogando, o Simões fez esse comentário aqui, eu vou me apoderar dele. Se estivesse jogando na areia, o Vargas não pode perder aquele gol que ele estava na pequena área chutando pra fora. Você tá só do Vargas? Não. Tô dando um exemplo. O Paulinho recebeu uma bola, não. Bateu mascado. Tô dando um exemplo. O Pavão perdeu uma clara também. A mesma coisa. Por isso que o seu comentário é 9,5. Tá bom, tá ótimo. Porque o resto eu concordo plenamente. Acho que o Cudê precisa encontrar alternativas, mas acho que os caras têm que resolver lá dentro. Não é o Cudê que vai empurrar a bola pra dentro do gol, não. Os caras precisam botar o pé na forma. E os gols fazem falta, estão fazendo falta, e uma hora vira uma tragédia. Então é bom colocar esse pé na forma, começar a fazer os gols, ganhar mais jogos, voltar a ter mais tranquilidade, mais confiança, botar confiança na torcida, porque nós sabemos que o Galo jogando em casa com a torcida confiante é outra coisa. Jogar contra o Atlético com a massa aqui em cima é outra coisa. Então o Atlético precisa resolver a sua vida.